Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Graça e paz. Deus abençoe. Mais uma vez estamos aqui para nós gravar mais uma aula da nossa cosmovisão cristã. E hoje nós vamos falar sobre um dos movimentos primordiais da igreja. Esse movimento é chamado donatismo, né? É um breve estudo, né, mas necessário, né, para nós refletirmos e nós comentarmos sobre ele, porque ele é muito importante, né, nesse período da igreja. Por que ele é importante, né? O donatismo, então, ele vamos dizer assim, é o primeiro movimento cismático da igreja. Esse movimento cismático, ou seja, é a primeira cisão, é o primeiro rompimento de fato de um grupo de cristãos, né, que vão dividir para um outro segmento da igreja, né? Hoje a gente pode até pensar sobre isso, porque nos dias de hoje isso é muito comum, né? Isso é chamado hoje o pluralismo religioso, né? Que são multiplicar as denominações, né, religiosas. Isso a gente vê muito a partir do período pós-moderno da igreja, né? Mas ele começou praticamente no nosso período a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Se desmembrou muito a igreja. Houve também ali um rompimento na Reforma também, né? Na Reforma Protestante. Mas vamos, historicamente, aqui a primeira divisão, vamos dizer assim, esse primeiro rompimento, chamado cisma, né, é esse movimento donatista, né? Então ele é ali pelo século III da igreja, né? E o fator que influenciou isso aqui, na verdade, esse fator praticamente foi a santidade da igreja. Então, tu vê novamente esses primeiros 5 séculos da igreja, como eles pensavam muito sobre esses aspectos, né? O que é igreja, o que é pecado, o que é salvação. Então esses sempre foram os pontos de partida, né, para as discussões teológicas, né? E então esse movimento ele começa a partir desse pensamento. O donatismo, então, irmãos, foi um movimento doutrinário criado por um homem chamado Donato, né? O donatismo vem desse nome, né? Donato, que era presbítero de Cartago por volta de 332 da era cristã, né? Cartago, nessa época, era uma das principais cidades do Império Romano, tá? Hoje ela fica ali onde a antiga Tunísia, hoje, na África do Norte, né? Então recentemente, a África do Norte, toda a África do Norte tem influência muçulmana, né? Porque a partir do século VII ali, os muçulmanos vão tomar aquela região, a partir do século VII, né? A partir dos otomanos, dos muçulmanos de várias partes do mundo vão começar a fazer as suas ocupações. Mas importante que nessa época o cristianismo em volta aí desse mar, né, que foi a influência do cristianismo, foi em volta de toda desse Império Romano, né? Império Romano, vocês já ouviram a aula do Alexandre Pinali, que o Império Romano que ajudou a disseminar a expansão do cristianismo, né, por causa da sua evolução, né, tecnológica da época, que são as estradas, né, que são as leis, né? Então tudo isso influenciou também para a expansão do cristianismo. Tanto que o cristianismo, nós já falamos na outra aula,
no final do século III ali, né? Ele acaba se tornando a religião oficial do Império Romano, porque ele se desenvolveu muito, não tinha como matar o cristianismo, porque ele se multiplicava demais. Um dos pais da igreja diz que os mártires são a semente da igreja. Então, quando você matava eles multiplicavam depois, e é o que realmente, de fato, acontecia. Cartago, então, aqui, essa cidade importante e principal aqui do Império Romano, porque ela tinha uma igreja muito forte ali, né? Inclusive Policarpo, um dos pais da igreja, foi bispo nessa igreja. Policarpo foi bispo nessa igreja, e quem passou por ali também foi Agostinho de Hipona, né? Agostinho de Hipona passou por Cartago, né? Teve ali uma permanência, um determinado período, até depois ele ir para Roma, depois de lá a Roma ele ir para Milão e aprender aos pés de Ambrósio, né? O bispo de Ambrósio. Então ali ele era discípulo, né? Então Cartago, praticamente uma cidade muito importante, que foi anos anteriores, né? Isso foi entre o século II, ali, o ano 147 a.C., que Roma domina Cartago. Vocês vão ver isso na história. Ali é chamadas Guerras Púnicas, que são 3 guerras púnicas, né? Então ali no ano 147 a.C., Cartago se entrega. É uma cidade muito difícil. Ela é bem lá no final da ilha da Itália, e no meio do país da Itália, no meio, e antes de chegar bem no norte da África do Norte, né? No meio ali do mar ali existia a Sicília, a ilha da Sicília. Então era o intermediário, a ilha da Sicília. E interessante que aquilo ali, ela tinha uma influência bem antiga dos fenícios. Cartago tinha uma influência dos fenícios, né? Os fenícios que, na verdade, eles faziam os seus comércios marítimos através dali para chegar na Itália e ir para a Ásia, ali, espalhar pela Ásia e para a Europa, né? Então os fenícios antigamente eram donos dessas terras, né, em Cartago. E o interessante é que o primeiro alfabeto no mundo, que foi desenvolvido pelos fenícios, foi desenvolvido através exatamente desse continente ali, desse pedacinho de continente ali no norte da África. Então ele tem uma influência histórica muito importante, e quando a igreja se desenvolveu, ele também acabou se tornando ali uma das igrejas mais importantes, que é a igreja de Cartago. E quem estava nesse período aqui, no ano 332, bispo ali, né, era esse que nós vamos falar hoje, que é o Donato, que vai criar esse movimento donatismo. Então esse movimento cismático, né, que era o presbítero ali no ano 332, o donatismo é um sistema dogmático eclesiástico, né? Então foi desenvolvida uma teologia em cima disso aí, né? Então não foi só um movimento simples, né? Ele foi dogmático, eclesiástico ali, porque ele influenciou a igreja, né? O que causou a chamada controvérsia donatista do quarto século? O donatismo é considerado um dos primeiros grandes movimentos cismáticos, como nós falamos, divisionários da igreja. Esse movimento iniciou-se no período da perseguição das igrejas pelo imperador Diocleciano, tá? Então o que causou esse donatismo, né? O que o donatismo praticamente pregava, né? Não vamos ser muito exaustivos, né? Mas vamos pegar e simplificar aqui, e vamos trazer para essa nossa aula hoje para nós refletir um pouco sobre isso. Então a doutrina religiosa fundada por Donato, bispo de Cartago, durante o século IV, né, que reclamou um tratamento severo, né, uma reprovação pela maioria da igreja católica. Na época católica, né, você sabe que é a igreja universal, não tem nada a ver com a igreja romana. Católica na época era universal, era toda a igreja, né? Para os cristãos que haviam fraquejado durante a perseguição de Diocleciano, né? Esse Diocleciano, que nós já falamos sobre a perseguição da igreja outrora, né? Ela teve praticamente ali entre o ano 64 da era cristã até o ano 303, até o Edito de Milão, que o imperador Constantino pacifica a igreja. Então houve ali praticamente 8 ou 9 perseguições que foram clássicas, né? Uma das maiores foi
Décio, entre o ano 250, a perseguição de Décio, que durou um ano e meio mais ou menos, mas foi uma perseguição terrível, que foi uma das mais clássicas, e teve essa de Diocleciano aqui, que foi uma das piores perseguições, que foi uma perseguição geral da igreja, né? Então, os cristãos que saíram, né? Então aqui vai gerar um movimento do Donato, segundo ele, que muitos cristãos aqui, como eu falei na outra aula, esse cristianismo aqui, ele cresceu muito durante a perseguição da igreja cristã. Foi uma coisa muito linda, né, da igreja, a pureza, a fidelidade da igreja foi algo tremendo durante esse período da perseguição, né, porque foram poucos assim que não davam a sua vida pela fé por Cristo, né. Geralmente todos morriam por essa causa. E aqueles que não morriam agora que vai surgir esse movimento. E os que não morriam muitas vezes uns que por providência divina acabavam não sendo perseguidos e de algum motivo divino eles acabavam não morrendo e aí ficaram ali como sendo passar por todas as perseguições que tinham, não morriam. E aí, então quando eles sobreviviam a isso eram considerados que heróis na época. Praticamente eram os heróis da fé nesse período. Mas teve um determinado grupo de pessoas que também durante esse movimento, eles acabaram cedendo à pressão do império. Eles acabaram preservando a sua vida, a sua família. Houve também esse pequeno grupo de pessoas que acabaram cedendo e negaram a fé, vamos dizer assim, nesse período. Se renderam à pressão do império, né? E para não serem mortos ou a família não ser morta, eles acabaram acedendo ao que o império exigia. Então, essas pessoas, por esses cristãos, principalmente por Donato, e ele pregou isso lá no norte da África, que foi onde surgiu essa controvérsia do donatismo. Então, Donato pensou assim, agora que a igreja está em paz, né? Então, agora nós vamos seguir normal com as nossas doutrinas, nossa teologia, nossa santidade, a nossa eclesiologia, a nossa ceia, os nossos batismos, né? Vamos seguir a igreja com a pureza da igreja. Mas como que nós vamos agora aceitar essas pessoas, né, que não se submeteram à perseguição do Império Romano durante Diocleciano? E um dos fatores que Diocleciano pedia aos cristãos que renunciassem a Cristo era que eles queimassem tudo que fosse de pergaminhos e de escritos da Bíblia, ou dos seus escritos apóstolos, né? Cartas que tinham na época. Diocleciano mandava eles trazerem lá e queimar na frente do imperador ou dos seus oficiais. Então, todos aqueles que fizeram isso, os outros cristãos, né, que passaram por isso, depois que passou a perseguição, eles sabiam quem era quem. Não, mas a família do fulano tal, o irmão tal, ele passou tranquilo essa perseguição, porque ele cedeu ao imperador, ele queimou a sua literatura, todos os livros, as cartas que nós mandamos, as instruções cristãs que nós mandamos. Ele pegou todo aqueles papel de discipulado, pegou a prateleira dele, tipo que nem as nossas prateleiras, os nossos livros, eles pegaram tudo aquilo que tinha de cristão, levaram lá para o QG do Império Romano lá e queimaram e disseram, nós renunciamos isso aqui, nós queremos ficar em paz com o Império. Então essas pessoas, quando houve a paz, né, da igreja, agora esses bispos começam a dar a comunhão às pessoas que são cristãs durante esse período, e aí chegavam essas pessoas que eram dessa época, que renunciaram ao cristianismo e se submeteram ao Império Romano. Aí esse determinado grupo, né, de sacerdotes, os donatistas, a igreja donatistas, principalmente na África, isso aí já estava tomado em todo o norte da África, só para vocês terem uma ideia, não foram algumas igrejas, quando a resposta, né, de Roma, dos cristãos ali da Ásia, começaram a dar uma resposta que isso não poderia ser assim, né? Começou, a igreja não aceitou essa controvérsia de Donato, né? A maioria da igreja não aceitou isso, disse que esse movimento estava errado, que isso era uma heresia. Mas no norte da África não tinha mais o que fazer. Praticamente todas as igrejas que estavam sob o comando ali de Cartago, ali, que era hoje a Tunísia, bem na pontinha ali do norte da África hoje,
atual. E hoje pertence ali, a região toda pertence também à Argélia, né? O país da Argélia, onde fica o deserto do Saara, fica ali o norte da África, tudo aquilo ali era cristianizado nessa época. E foram influenciados por esse movimento donatista. Então lá em Roma e na Ásia, no outro continente, eles olhavam para esses cristãos, não, eles estão errados, não pode ser tratado dessa forma. Nós temos que aceitar esses cristãos, eles erraram, mas eles têm que serem perdoados e têm que voltar para a igreja, tem que voltar a tomar ceia conosco, eles têm que tornarem cristãos. Então esse movimento donatista não aceitava isso. Eles entendiam que todo esse movimento que eles fizeram estava errado e que eles não aceitavam na comunhão deles. Tá? Aí começa uma grande controvérsia, uma grande discussão. Olha só como o negócio foi pesado, né? Então, irmãos, as primeiras discussões surgiram quando um presbítero de uma congregação foi ordenado por outro presbítero. Aqui começa o problema, né? Um presbítero foi ordenado por outro presbítero, né? Por outro, que anteriormente havia entregado cópia das escrituras, ele tinha entregado para o imperador, as autoridades do governo, para serem destruídas em um tempo de perseguição. Os donatistas consideravam isso uma traição. Eles consideravam a traição. Olha só como eles eram extremos. Eles eram ultra-ortodoxos, né? Não vamos dizer ortodoxo, ser ortodoxo é certo. Então eles eram ultra-ortodoxos, eles passaram além disso, né? Consideravam isso uma traição, mas a igreja em geral não achava, né? Como eu falei, geralmente a igreja ali da Ásia, do norte ali de Roma, né? A igreja de Roma, eles não aceitaram isso, né? Aí que houve essa controvérsia. Daí o desentendimento provocou um cisma, pois em Cartago os presbíteros se reuniram e elegeram um presbítero, dividindo assim as igrejas do norte da África, que a certa altura já não eram mais metade dos donatistas, eram praticamente todas já. Os donatistas ali já tinham influenciado todo o norte da África, todos ali estavam com eles. E ali era uma cidade, aquela região da África era muito importante, né? Inclusive Agostinho veio dali, né, do norte da África, né, de Hipona, né. Então os donatistas, o que eles eram? Eles eram radicais em sua posição, achando-se a única igreja verdadeira, né. Tanto é que eles não aceitavam o batismo realizado pelas demais igrejas. Agora aqui começa um grande problema dogmático da igreja. Eles chegaram ao ponto assim de dizer para a igreja de Roma, olha só, onde estavam os principais bispos na Ásia, Roma ali, né? Eles diziam o seguinte: então esse batismo que vocês estão fazendo com essas pessoas, o batismo de vocês está errado, o nosso está certo. Começou um grande problema. Então aqui praticamente, irmãos, começa aqui a primeira divisão oficial da igreja, tá? É o primeiro movimento cismático. Cismático é um cisma, né? Cisma é uma controvérsia que vai acabar dividindo, vai um para cada lado. Isso é o cisma. Depois um outro grande cisma, nós vamos falar isso mais adiante, que vai ser o cisma do Oriente. Isso vai ser no ano 1054, lá quando vai romper a igreja ortodoxa, né? A ortodoxa oriental com a igreja romana. Mas isso nós vamos falar mais adiante. Mas então a primeira divisão e separação da igreja surge exatamente agora nesse movimento aqui. E o interessante é que, por que surge, né, isso aqui? Surge que eles começam a pensar assim, o que é a igreja? O que é santidade, né? Então tudo em cima do quê? Da teologia, né? É interessante que esses movimentos que surgiam em cima da teologia. Nós falamos na outra aula sobre o período do monasticismo, né? O monasticismo, eles não criaram outras igrejas, né? Então por isso não houve essa proporção, né? Geoteológica, né? Não houve essa proporção, porque eles simplesmente se isolaram, era um mono, por isso mono vem a ser sozinho, né? Que é só eles. Então eles não pegaram uma igreja e não fizeram essa divisão, então eles não chegaram a ter essa dimensão, né? O período do monasticismo. Agora Donato não, Donato pegou, influenciou as igrejas e separou a igreja. Então agora aqui é o primeiro cisma da igreja.
É uma diferença muito grande. Então aqui é a primeira divisão. Aqui vai começar, né? Por isso que o século IV, século V, a igreja já começa a se desviar, começa a deforma da igreja. A igreja começa a criar vários ramos, né, e começa a haver uma deforma, até chegar o período da reforma para ela voltar a ser, tentar ser o que era no início da sua forma da igreja. Então, irmãos, até aqui é isso, né? Então, e eles diziam, né, que os verdadeiros obreiros eram inatacáveis, então eles tinham que ser irrepreensíveis, não podiam ter erro nenhum em sua maneira de viver, e que se eles fossem íntegros em tudo, né, e se eles não fossem íntegros em tudo, o que eles fizessem não teria verdade alguma. Olha só como eles eram rígidos, né? Eles não fizessem, não teria validade alguma, seja batismo, celebração da ceia, até mesmo um ato de ordenar oficiais eclesiásticos. Então, se eles não fossem irrepreensíveis, então esses que especificamente tinham essa marca que se renderam durante a perseguição, esses aí já estavam condenados. Esses não tinha mais como voltar, né? Então, esses aí já estavam condenados praticamente. Portanto, se um oficial da igreja fosse considerado indigno da posição, os donatistas não consideravam o obreiro de verdade. E ele se ordenou, e se ele ordenou alguém para o presbitério, o diaconato, tais ordenações não teriam valor algum. Para eles já eram desconsiderados isso. Então, para os donatistas, a condição espiritual do oficiante influenciava nos efeitos da cerimônia. Então, veja bem que nessa época, então, as cerimônias, né, eram muito importantes na igreja, que é os sacramentos, né? Então, ali que define a verdadeira igreja, né? Como que é feito o batismo, como que é feito a ceia e como que a vida cristã é em cima desses elementos, né? Como é feito os casamentos. Então, a vida cristã ele é baseado em cima desses elementos sagrados, né? Irmãos, então o fator histórico que desencadeou isso aqui, né? Só para nós não esquecermos, então vem da perseguição de Diocleciano, né? Que é entre o ano 284 e 305 da era cristã. Foi um período de intensa perseguição da igreja. E a igreja, tu vê, no ano 313 ela já vai ser pacificada, mas durante esse período houve uma perseguição muito grande da igreja. Eles sofreram muito ali. Então, ali definiu esses movimentos, né, esse donatismo. Então, os donatistas queriam mais rigor nas disciplinas e criticavam a igreja por considerar todos os não donatistas hipócritas. Então, vai vir uma importante figura agora que vai dar um ponto final nisso. Ele vai pegar essa briga, na verdade, é um dos nossos principais pais da igreja. Tá? Ele é um dos principais, que é Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona que vai pegar e vai bater o martelo em cima disso. A briga de Agostinho com os donatistas levou a fazer pesados comentários, inclusive incentivando o governo a tomar a atitude de forçá-los a se integrar na igreja. Então Agostinho o que fez? Vocês estão errados, vocês têm que voltar atrás com essa teologia de vocês e vocês têm que ser reintegrados nessa igreja da forma que nós pensamos, da forma que a nossa teologia é, vocês têm que seguir ela. Foi essa a discussão. E eles fizeram reuniões na igreja, e eles iam lá, traziam suas teses lá e discutiam. Era assim que era feito o negócio, irmãos, na época, né? Não foi preciso usar de violência, pois vários debates acabaram enfraquecendo o movimento donatista. Veja bem, a argumentação de Agostinho de Hipona na época foi incisiva. Toda a igreja da Ásia, ali de Roma, acabou aceitando, porque ele já era um homem muito respeitado. Agostinho de Hipona praticamente foi um dos nossos maiores doutrinadores do século IV, né? Então, a partir do ano 411 depois de Cristo, começou a diminuir em número e praticamente se extinguiu, tá? Mas esse movimento, irmãos, tá? Ele não encerrou aí nesse período, tá? Ele perdurou até quase o século VII da igreja, ainda tinha essas igrejas donatistas. Eles ficaram mais ou menos aí 300 anos, irmãos, esse movimento aí. Eles foram enfraquecer aqui no caso, 411, mas eles permaneceram, algumas igrejas permaneceram, eles foram até o século VII da igreja, ainda tinha esses movimentos donatistas. Para tu ver como isso foi tão forte, que não dá para brincar com isso, né? Em toda a história do cristianismo, atualmente,
há vários grupos radicais que não aceitam outras denominações evangélicas mesmos, quando as outras doutrinas são semelhantes, né? Então, isso acontece até nos dias de hoje, né? E em toda a história do cristianismo, inclusive atualmente, há vários grupos radicais que não aceitam as outras denominações evangélicas, né? Mesmo quando as doutrinas são semelhantes, mas por pequenas diferenças, olha só, às vezes uma pequena diferença, né, acabam por se considerar os donos da igreja verdadeira. Esses donatistas dos tempos modernos, né, convidam crentes de outras denominações a saírem delas e abandonarem as suas comunidades e as suas denominações. Amém? Irmãos, é um momento para nós refletir, né? No século XX, né? Então, aqui, ó, no Brasil surgiram vários grupos ou denominações, isso nos dias de hoje. Então, aquilo que nós já falamos em outras aulas, né, irmãos? Em outras aulas falamos que tudo que acontece hoje, de movimentos, de doutrinas, de pensamentos, de filosofias, tudo já foi pensado no passado. Não há nada novo, como diz Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. Tudo que nós já pensamos e achamos, eu pensei uma coisa nova hoje, nós não pensamos mais nada. Tudo já foi pensado, né? Nesse período da Idade Antiga, tudo já foi definido e pensado. Em termos de filosofia e teologia, tudo já foi pensado lá. Não se consegue fazer mais nada novo a partir de agora. A gente, tem grupos aí, eu criei um movimento tal, mas se tu for fazer um apanhado histórico, tu vai achar os primórdios, os resquícios desse movimento lá no passado. A gente não consegue mais pensar nada novo. Tudo, seja movimento herético, seja teologia ortodoxa, tudo já foi pensado nesses 4 primeiros 5 séculos da igreja. Tudo já foi definido lá. Tudo foi definido praticamente também como doutrina sã nas Escrituras Sagradas, a partir de Jesus Cristo e os apóstolos, o fundamento dos apóstolos. Então não há mais nada que acrescentar e nem tirar. Então essa é a nossa vida cristã, tem que estar firmada nisso, né? Como diz Justino Marte, Cristo está acima da filosofia. O primeiro apologeta da igreja, no século II, já afirmava isso, que Justino Marte está acima de qualquer literatura que existe no mundo e qualquer filosofia. Ele falou isso. Que nós já temos a nossa, que é Cristo Jesus o Senhor. A partir dele nós não podemos nem acrescentar e nem tirar. E aí aqui nós encerramos tudo isso aqui. Então nós temos como que nós vamos fazer isso, né? Não acrescentar e não tirar. Viver pela Escritura Sagrada, aquela que já é considerada o nosso cano, né? Então é o nosso credo que nós falamos aqui, o credo, aquele que já foi afirmado lá em Niceia e Constantinopla, que nós falamos na última aula. A partir daquele credo lá, é a nossa regra e prática de fé cristã. Qualquer coisa que nós tiramos e acrescentamos, nós já estamos saindo do caminho. Amém, irmãos? E aqui citar alguns movimentos aqui que no século XX, que praticamente se aproxima desse movimento, né? No século XX, no Brasil, surgiram vários grupos ou denominações características donatistas, como, por exemplo, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, e a mais donatista ainda, a Congregação Cristã do Brasil, como é que se chama? CCB, né? Congregação Cristã do Brasil. Essas batizam novamente os crentes de qualquer denominação, porque elas se consideram como sendo únicas igrejas verdadeiras. Então, por quê? Porque os donatistas, pessoas que vinham de outras igrejas, elas tinham que ser batizadas de novo para entrar em comunhão e viver aquele rigor da fé. Então, essas igrejas, a gente cita elas porque elas têm essa característica hoje, nossos dias de hoje. Quero deixar aqui essas palavras, irmãos, né? Deixar aqui esse ensino para mais uma reflexão, né? Desse período, 332 da era cristã. E vamos seguir a nossa fé e fazer o que o defensor desse movimento fez, tá? Eu quero deixar agora essa cerejinha em cima do bolo, fazer o que Agostinho fez,
que foi trazer a graça de Deus de volta. É isso que eu acho lindo na teologia de Agostinho de Hipona. Porque Agostinho de Hipona, praticamente, o que ele fez? Ele resgatou a graça divina. Amém, irmãos? E é isso que nós temos que pensar. Toda vez que a gente olha as pessoas que estão dentro da nossa congregação e as que vão entrar dentro da nossa congregação, nós temos que ter os olhos que Agostinho de Hipona teve. Que Agostinho ele ressuscitou a doutrina da graça. O que ele dizia para os donatistas e diziam para a igreja de Roma na época? Ele dizia assim, ó, nós temos que aceitar os irmãos, porque todos nós somos pecadores. E a regeneração que há em nós, não somos nós que ditamos e não somos nós que fazemos. Aleluia, Jesus. A graça de Deus é Ele que vem e faz, e nós não temos capacidade nem de aceitar um irmão de acordo com a nossa capacidade. Se Cristo não tiver em nós, nós não aceitamos ninguém, nós excluímos as pessoas. É isso que eu acho, foi isso que Agostinho defendeu. Agostinho trouxe a graça da era apostólica de Jesus Cristo de volta e diz, não, nós temos que aceitar e fazer com que realmente eles se convertam. Se eles se arrependeram do que eles fizeram, eles têm que ser aceitos de novo na igreja. Irmãos, é esse o pensamento que nós temos que ter hoje como igreja. Nós não podemos excluir as pessoas. Nós temos que aceitar as pessoas. Amém? Aceitar sim como elas estão, mas crendo que elas serão regeneradas, serão transformadas por Cristo e não transformadas por nós, ou talvez transformadas para nós conforme nós queremos, transformadas para Cristo, mas conforme Cristo quer. É assim que nós temos que ser cristãos hoje, porque na igreja pós-moderna parece que esse movimento que está querendo vir à tona de novo, mas em nome de Jesus, nas nossas comunidades, o Senhor da igreja seja Cristo. É Ele que nos governa, é Ele que nos dirige. Ele é o dono da igreja, o púlpito é do Senhor. Não somos de nós pastores. Amém? A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Em nome de Jesus. Agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova